quanto o tempo vai passando, mais o trade eleitoral vai fazendo preço. Isso foi verdade nas últimas eleições e não vai ser diferente nessa. A gente vê boa parte do mercado financeiro com uma clara preferência por uma alternância de poder. E aí eu não estou falando o Gustavo, estou falando o que a gente vê nas pesquisas dentro do mercado financeiro, o que as pessoas respondem dentro delas. Para o ano que vem, claro que isso vai ter muito mais impacto no Ibovespa. E o que acontece a cada 4 anos? A gente vê, principalmente, empresas estatais subindo ou descendo conforme um ou outro candidato ele cresce ou cai nas pesquisas. A gente viu na semana passada, na divulgação de resultados da Petrobras, um resultado ok com dividendos menores. Mas logo depois veio a conferência que a Magda Chambriard, presidente da Petrobras, falou em interesse em investir em postos de combustíveis. Por que eu estou falando isso? Porque é um claro evento que é mais ligado à política do que à companhia, que mostra por que o mercado financeiro ele faz o trade eleitoral. Ele escolhe empresas que são estatais para serem benéficas, para ficar mais investido nelas, quando ele entende que elas vão ter menos intervenção. Então, se o presidente Lula acender as pesquisas, eles vão fazer uma leitura ruim para a Petrobras, Banco do Brasil, Tupi, que tem um conselho com muita interferência do governo, e menos em casos de outros candidatos crescerem nas pesquisas. Agora, pensando em roteiro, para a gente fazer uma correlação de pontos e meses para frente, eu pensaria que, primeiro, tem a questão do final do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, acho que esse é o primeiro ponto que o mercado vai acompanhar, como que vai ter declarações sobre isso. Depois, a consolidação de qual vai ser o candidato para enfrentar o presidente Lula no ano que vem, se vai ser o governador do Paraná, Ratinho Júnior, se vai ser o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Minas Gerais, Romeu Zema, ou até um outro nome. Mas qual que vai ser esse candidato? O mercado financeiro ele vai celebrar caso tenha uma consolidação e vai ficar um pouco mais preocupado caso fiquem muitas disputas. Mas se a gente voltar e aí fazer uma antecipação para o ano que vem, o que a gente tem pela frente, muito provavelmente a gente tem uma oportunidade de ganho de investimento com o trade eleitoral. Sei que a resposta está ficando um pouco extensa, se quiser me interromper aqui. Mas por quê? A cada 4 anos, a gente vê que o mercado ele fica mais otimista quando algum candidato com ideias mais pró-mercado avança nas pesquisas. O presidente Lula ele vai para sua 4ª disputa eleitoral, aliás, mais que isso, mas sua 4ª tentativa de mandato, com um histórico de nunca ter vencido no primeiro turno. E dessa vez ele vai com a primeira vez com mais desaprovação do que aprovação. Não me parece, e nem para nenhuma das pesquisas, os cientistas políticos que fazem pesquisa, que vai ser dessa vez que ele vai ganhar no primeiro turno. Então tem uma trajetória clara de ascensão de algum nome, de centro-direita ou de direita, para ir com ele para o segundo turno. E a partir desse momento, que pode acontecer no primeiro trimestre do ano que vem, no segundo trimestre, quando ficar consolidado mesmo esse nome, o mercado vai comprar. O mercado vai entender que, olha, as coisas vão mudar muito aqui pela frente. Então é uma oportunidade. Eu me comprometo a vir aqui antes das eleições e falar, bom, mas é isso mesmo? Tem que comprar? Que aí já é uma outra leitura. Mas se você fizer uma operação para primeiro trimestre, segundo trimestre do ano que vem, eu acho que está bem claro assim, que vai acontecer algo nessa linha. A não ser que algo muito inesperado, o presidente Lula ganha uma baita popularidade de um dia para a noite. Não me parece estar vindo, né? E a própria candidatura do presidente Lula à reeleição não é algo que é 100% dado. Ele vem se animando nas últimas declarações que vem dando, mas acho que esse é um outro fator que os investidores devem esperar também para tomar algum tipo de posição, certo? É verdade. Aliás, é um ponto bom porque... Ele está com 81 anos de idade, e vai, né, enfim, caso ele dispute e ganhe, ele, enfim, vai ser presidente aí até os 85 anos. É uma idade elevada para qualquer para qualquer Sim. trabalhador. Imagina para um cargo como presidente da República. E provavelmente a última disputa eleitoral dele, porque se ele vencer, ele vai ter que esperar 8 anos para disputar, e se ele perder, eu imagino que ele não vai tentar depois de 4 anos de novo. É um outro ponto para explicar por que existe o trade eleitoral e por que tem diferentes magnitudes. Se a gente pensar no partido do presidente, ou no PT, a gente tem nomes muito diferentes lá dentro, como acontece em outros partidos no mundo. Se por um acaso o presidente Lula não dispute, mas ele indique que vai ser o Camilo Santana, que tem um histórico muito bom de educação no seu governo do Ceará, de contas públicas mais organizadas, o mercado não vai ter uma reação muito negativa. O mercado vai ficar bem mais ok em relação a essa disputa do ano que vem. Camilo Santana contra qualquer outro governador.
Se for a ministra Gleisi Hoffmann, por tudo que ela declarou nos últimos anos, antes do governo Lula começar, durante os 2 primeiros anos, onde ela era só presidente do PT, o mercado vai ficar estressado. Porque ele avalia o que as pessoas dizem que fariam caso elas estejam no cargo e tenta projetar isso no preço das ações. Se for o ministro Alckmin, ou ministro e vice-presidente Alckmin, é um outro caso também, porque ele tem um histórico de buscar contas públicas organizadas, de tentar mais uma conciliação, a gente viu isso agora, em julho, ele não subir o tom em nenhum momento. Então, realmente, por isso que existe um pouco desse trade eleitoral aqui no Brasil e não existe em outros países, onde os candidatos são muito mais parecidos nas ideias. Aqui tem realmente uma divergência grande.